elas juntos. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, é mais um tempo precioso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concede para nós estarmos aqui nessa manhã, clamando a Ele, colocando a nossa vida no altar, que seja assim um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo de nós estarmos ligados, no trono da graça de Deus. Que o Senhor esteja aí nos escolhendo a cada dia, assim como Ele nos escolheu no início de tudo. Diz a sua palavra que Ele nos tirou do vale da sombra da morte e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, seja uma bênção em nome de Jesus, amém? A nossa estadia aqui, que seja uma bênção em nome de Jesus Cristo, o Senhor, falando conosco. Biel, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome de Jesus. Também os demais irmãos que estão conosco aí, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que seja um tempo aí de nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor, amém? Então vamos estar orando ao Senhor, clamando a Ele nessa manhã, colocando a nossa vida no altar. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. E nós temos esse contentamento no nosso coração de saber que Deus tem cuidado de nós. Amém? Priscila também, seja bem-vinda. Ela está dizendo assim: olá, daqui de São Paulo. Deus te abençoe. Deus esteja abençoando todo o povo paulista aí, derramando da sua graça, da sua unção, do seu sobrenatural. Então que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Então vamos orar nesse instante, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e a tua boa mão, Senhor Deus, tem sido conosco. O Senhor tem feito, Senhor Deus, toda a diferença, Pai, e nessa manhã também tem feito, ó Pai, nós acordamos bem, com saúde, nós temos, ó Pai, a alegria, Senhor, do teu despertar, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós e clamamos ao Senhor na data desse dia, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na tua graça, cresçamos no teu conhecimento, que seja um tempo, Senhor Deus, memorável, Pai, que seja um tempo de tranquilidade, um tempo de bênção, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Pai, que todos os infortúnios, ó Pai, esteja caindo por terra, que todo o mal, Pai, esteja, Senhor Deus, sendo dissipado, ó Pai, mas que no nosso caminhar o Senhor venha nessa manhã, Senhor Deus, nos favorecer. Venha o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, rompendo, Senhor Deus, com os teus filhos e filhas, ó Pai, como um grande general de batalha, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de um modo, Senhor Deus, abundante, de um modo transbordante. Que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, em nossos corações, ó Pai, a alegria, Senhor Deus, de um novo amanhecer, a alegria, Senhor Deus, de um novo dia. Que a tua mão poderosa, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, estar nos livrando, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de assaltos, raios, tempestades, acidentes, incidentes, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar nos escondendo atrás da cruz de Cristo. Que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, crescendo, Senhor Deus, na tua graça, crescendo, Senhor Deus, no teu conhecimento, indo, Senhor Deus, muito mais além, Senhor Deus, do que nós temos pedido, muito mais além do que temos pensado, Senhor Deus. A tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, que
os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, o Senhor restituiria, Senhor. Então, que haja restituição, Senhor, na data desse dia. Que haja, Senhor, o teu milagre, Senhor, aleluia, para conosco. Que nós possamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, frutificar. Que nós possamos, no teu nome, Senhor, ser uma bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, fazendo, Senhor, com que nós sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor, acompanhados, ó Pai, pelos teus santos anjos, ó Pai. Esteja, Senhor, vindo, Senhor, aí direto, Senhor, do céu, Senhor, aleluia, Senhor, com a tua comitiva de anjos, ó Pai, com o teu grande exército, ó Pai, nos ajudando, fazendo, Senhor, com que nós venhamos crescer, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada instante, Senhor. Que sejam, Senhor Deus de Israel, o nosso dia uma bênção, Pai. Cuida, Senhor, das crianças, Pai, dentro dos lares, ó Pai. Que a tua mão potente, Pai, o teu Espírito Santo esteja protegendo, Pai, livrando, Senhor, de abusos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor, cuidando, Senhor, das crianças, Pai. Aleluia, dos perigos cotidianos, ó Pai. Esteja cuidando, Senhor, dos nossos adolescentes, ó Pai. Que a tua boa mão, ó Pai, possa estar sobre eles, ó Pai, em uma época, Senhor Deus, de muitas dúvidas, ó Pai, de muitos questionamentos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, é Deus que restaura, o Senhor é Deus quem dá a resposta certa, Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos também, Senhor Deus, os jovens, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando a eles, ó Pai, a direção certa, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, a respeito de namoro, Senhor Deus, quanto, Senhor Deus, a respeito também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do primeiro emprego, Senhor Deus, das responsabilidades, ó Pai, do dia a dia. Então, que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, instruí-los, ó Pai, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão. Assim, Pai amado, toma também nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, o adulto, Senhor Deus, com suas responsabilidades, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e são tantas, ó Pai, as preocupações, ó Pai. Ó Deus, são tantos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus de Israel, os intentos, ó Pai, a respeito, ó Pai, de responsabilidades, a respeito, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma mãe, de um pai, de um filho, Senhor Deus. Ó Deus, em todas as áreas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar direcionando, Senhor Deus, ao caminho certo, Senhor Deus, prosperando, Senhor Deus, o caminho, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, para que seja uma bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o casamento, o matrimônio. Esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, do coração, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, dos seus sentimentos. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor, eu clamo, Senhor Deus, e peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da mamãe, do papai, Senhor Deus, aleluia, que são avós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Então, cuida, Senhor Deus, do ancião, da anciã. Faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que sejam, Senhor Deus, guardados pelo Senhor, ó Pai. Ah, Deus de Israel, benquistos, ó Pai. Ó Pai amado, que estejam, ó Pai, sendo protegidos, guardados, ó Pai, dentro do lar, Pai. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que cada dia mais os asilos venham, Senhor Deus, estar vazios, ó Pai, mas que assim conforme, Senhor Deus, um pai e uma mãe cuida de um filho, também, Senhor Deus, os filhos venham a cuidar dos seus pais, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, aleluia, essa terceira idade, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, estar com os corações cheios de carinho, ó Pai, cheios de amor, Senhor Deus, para com os nossos idosos. Em nome de Jesus, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, eu peço, Senhor Deus,
que teu Espírito Santo esteja nos quebrantando, Senhor Deus, como nação, Senhor Deus, para que venhamos valorizá-los, ó Pai, esta época, Senhor Deus, tão boa, Senhor Deus, que são experientes, ó Pai, aleluia, para todo o cotidiano, Senhor Deus, para todas as coisas da vida, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, protege, guarda, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Também, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que se encontram em dificuldades financeiras, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, em dificuldades, ó Pai, de moradia, aqueles que se encontram em dificuldades, ó Pai, em relação, Senhor Deus, ao matrimônio, aqueles que se encontram em dificuldades, ó Pai, na área, Senhor Deus, da saúde, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu milagre, Pai, nessa manhã, porque muitas dessas pessoas, ó Pai, estão morando, ó Pai, debaixo da ponte, muitas dessas pessoas, ó Pai, arrumaram, Senhor Deus, um barraco de lona, Senhor Deus, para estar colocando ali, Senhor Deus, a sua carcaça, Senhor Deus, seu corpo, ó Pai, para não pegar o calor do sol, nem a chuva, nem o sereno da noite, mas uma condição, Senhor Deus, subhumana, Pai, uma condição assim difícil, ó Pai, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo, Senhor Deus, com assim uma bondade extrema, Senhor Deus, para com Teus filhos, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor encarecidamente, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, ser o nosso socorro, fortaleza, o socorro bem presente na hora da situação difícil, ó Pai, porque ninguém está livre, ó Pai, de passar por situações, ó Pai, por intempéries, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, da vida, Senhor Deus. Então toma, Senhor Deus, aqueles que estão em abrigos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em centros de recuperações, asilos, ó Pai, manicômios, aqueles que estão, Senhor Deus, na casa do menor, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, em orfanatos, aqueles que estão, Pai, em presídios, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nesta manhã venha, Senhor, de um modo assim, trazer dignidade, Senhor Deus, para com teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero acrescentar aqui na data de hoje, ó Pai, para que o Senhor esteja tomando, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, os caminhoneiros, ó Pai, do nosso Brasil, ó Pai, esteja protegendo, Senhor Deus, os caminhoneiros, ó Pai, nas estradas, ó Pai, esteja protegendo as famílias, ó Pai, esteja protegendo, Senhor Deus, esses que trabalham, Senhor Deus, em Uber, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esses que trabalham em táxis, ó Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, seja qual for o meio de transporte, ó Pai, que teus filhos, ó Pai, têm trabalhado na ambulância, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no carro da polícia, que seja, Senhor Deus, no carro do bombeiro, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre todos eles, ó Pai, porque o trânsito, Senhor Deus, do nosso Brasil está muito caótico. Às vezes, Senhor Deus, teus filhos passam, Senhor Deus, por perigos iminentes, ó Pai, durante todo o dia, Senhor Deus. Mas eu clamo ao Senhor que as tuas mãos potentes estejam sobre cada um deles, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas de saúde crônicas, ó Pai, essas situações difíceis, ó Pai, que teus filhos têm enfrentado, ó Pai, com as lágrimas do teu rosto, ó Pai, com o dilacerar do coração, ó Pai, com entristecer, Senhor Deus, de sua face, Senhor Deus, tem clamado ao Senhor, tem falado contigo a respeito, ó Pai, das suas agruras, ó Pai. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com poder, que teu Espírito Santo venha com glória, venha estar, Senhor Deus, manifestando, Senhor Deus, Deus de Israel, o teu sobrenatural sobre cada alma, aleluia, sobre cada ser, Senhor Deus, sobre cada pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, clamado ao Senhor, e nessa manhã não é diferente. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, ó Pai.
esteja nos levando, ó Pai, ao Santo dos Santos, ao santo lugar, Senhor Deus, para que possamos ter comunhão, intimidade com o Senhor, para que possamos, ó Pai, aleluia, ver a Tua face, a Tua bondade, Pai, para com aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, em coma, Pai. E assim, Senhor Deus, o milagre do Senhor, a Tua mão potente, Senhor Deus, há de estar, Senhor Deus, trazendo de volta, Senhor Deus, essas pessoas, Pai, ao seio familiar, para que elas possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, confessar e manifestar, Senhor Deus, por testemunho, Senhor Deus, o quanto o Senhor é bom. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, também olhando, Senhor Deus, por aquele, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, o chefe de sua família, aquele que tem sido, Senhor Deus, o responsável, ó Pai, do pão cotidiano, Senhor Deus, aleluia, com o suor do seu rosto, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, abre portas, ó Pai, para os teus filhos que estão desempregados, ó Pai, aqueles teus filhos que têm clamado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pelos soldos, Senhor Deus, necessários, Senhor Deus, para um aluguel, para o gás, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ó Deus que tudo pode, assim Deus opera, Senhor Deus, com um grande exército do céu, ó Pai, abre portas, Senhor Deus, onde não tem porta, Pai, e faz, Senhor Deus, com que teus filhos sejam visitados para a honra e para a glória do teu poderoso nome, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma o Wilson nas tuas mãos, ó Pai, que se encontra ainda em uma situação entre a vida e a morte, mas o Senhor, ó Pai, é Deus que dá a melhor resposta, assim, Pai amado. Venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo o desejo do coração do teu filho, ó Pai, quer viver, quer estar, Senhor Deus, buscando a tua presença. Toma também, Senhor Deus, a dona Elani nas tuas mãos, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com teu milagre, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que tem clamado, Pai, nesta manhã. Venha o Senhor entrar com providências, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus esteja abençoando aí os amados irmãos de Arraial do Cabo. Deus esteja aí operando em nome de Jesus Cristo. Emily Vitória também, Deus te abençoe. Deus esteja abençoando todos os amados irmãos que têm estado aí com o pastor Carlos nessa manhã. Estamos aqui também com o nosso amado irmão Rosimar, que Deus esteja te abençoando a sua filhinha também, que Deus esteja operando aí maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida do nosso amado irmão José Vidal. Deus esteja aí abençoando também a nossa amada irmã Karen Ribarra, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, que tenhamos aí um dia de vitória, um dia cheio da presença do glorioso Deus de Israel, que tem entrado com as providências nas nossas vidas, porque Ele tem nos trago até esse momento, e esse momento é preciosíssimo, né? Diz o Senhor que foi Ele quem nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos guardados, nós somos protegidos pelo Senhor. E se somos dessa forma que nós estamos falando, o Senhor, Ele tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então que seja assim um tempo preciosíssimo, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? Tem uma palavra aí que eu quero estar junto com os meus amados irmãos trazendo aí. O notebook, ele resolveu me deixar na mão, então eu quero dizer para os amados irmãos que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Refém de Deus, em Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós temos aí o prazer de receber a cada um dos amados irmãos. Também nós vamos estar
trazendo a palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 2, ou 1 Timóteo, se não me falha a memória, parece que é 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, se não for um é o outro, a gente vai, não, é 2 Timóteo mesmo, tá? Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, nós estaremos juntos com essa palavra maravilhosa. Hoje é dia 5, né? 5/10 de 2023. Temos os cultos sempre, os cultos presenciais sempre às terças-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos, amigos, que estejam aí se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like e compartilhando com aqueles que ainda não conhecem Jesus, com aquelas pessoas que necessitam, né, de uma palavra para transformar a sua vida. Eu creio que Deus tem essa motivação, Ele traz essa motivação no nosso coração a cada dia para nós estarmos aí lutando por vidas, amém? Esse é o verdadeiro intento do nosso coração, ver vidas sendo restauradas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que falei tudo. Gu, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. O apóstolo Paulo, ele traz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim: sofre, pois, comigo. Aleluia. As aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Essa palavra, o Senhor, Ele trouxe primeiro tema, nós temos aí como reflexão, envolver-se. Tá aí, coloquei aí na chamada, envolver-se. Imagina você, nós tendo um terreno, e aquele terreno ele tá cheio de mato, né? Para capinar. Aquele terreno tem um projeto de construir uma igreja naquela localidade. Ele está cheio de mato. Precisa ser capinado. Depois de capinado, ele precisa ser plano, né? Terraplanado. Então, acertar o terreno para a construção. Quando nós falamos, através dessa palavra, envolver-se, quer dizer fazer com que tal projeto ele venha sair da foto. Talvez você tire uma foto daquela localidade e fale, olha, tá assim, cheio de mato. E aí o pastor chega no domingo na igreja e fala, nós ganhamos um terreno para a construção da igreja. Só que o terreno está cheio de mato. Aí toda semana o pastor ele fala daquele terreno e traz a mesma foto. Aquela foto ela está sempre com o terreno cheio de mato. Não agrada ao coração de Deus nós estarmos deixando as coisas na mesmice. Bom seria
Se na primeira semana ele mostrasse a foto do terreno cheio de mato, na próxima semana ele testemunhasse dentro da igreja e dissesse assim: olha, meus amados irmãos, foi uma bênção essa semana, e essa semana nós tivemos um mutirão na localidade onde vai ser a nova sede da igreja, e os irmãos capinaram todo o terreno. Olha a foto, o terreno está limpinho. E ali eles fazem uma oração e dizem assim: glória a Deus pelo envolvimento da igreja com tal projeto, que Deus esteja o abençoando. Então já está bonito o terreno, já está todo capinado. Quando é na outra semana, ele chega dentro da igreja, fala: olha, nós recebemos aí um donativo, nós contratamos uma pá mecânica, nós contratamos alguns caminhões e tiramos a terra do terreno para plainar, e depois de plainar a gente vai lançar os alicerces. Então o terreno já está assim, todo planinho, tiramos a terra, e o próximo passo agora é colocar os alicerces da igreja. E assim a gente vê a cada semana aquilo no coração da igreja vai recebendo de Deus coisas novas, né? Mas não. Estou tratando agora não somente das coisas que nós estamos olhando com os nossos olhos, através do pensamento, através da conjectura, mas eu quero trazer isso para uma vida espiritual, minha e tua. Todos os dias nós vivemos como se nós estivéssemos vivendo na mesmice, aquela foto do terreno com um mato para ser tirado ainda. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, eu quero fazer algo mais. Eu quero me envolver. Eu não quero ficar na mesmice, de maneira nenhuma. Mesmice é ruim para casamento, é ruim para namorada, é ruim para tudo que você pensar, é ruim a mesmice. Até mesmo quando a gente olha o Velho Testamento, a gente olha o povo, ele comendo maná todo dia, e é como se você estivesse comendo arroz com feijão todo dia. Tem que diversificar. Tem arroz com feijão, mas tem uma couve hoje. Tem arroz com feijão, mas tem uma cenoura. Tem um arroz com feijão, mas tem aqui uma batatinha frita. Tem um arroz com feijão, mas tem um ovo estalado aqui. Tem um arroz com feijão, mas tem uma outra coisa. A gente precisa estar nos envolvendo a ponto de nós estarmos vendo as coisas acontecerem. E é muito ruim, meu amado irmão, quando nós estamos simplesmente olhando a mesma foto, o mesmo cenário, e a gente fala assim: isso não muda nunca. E muitas vezes tem sido assim na nossa vida. A gente nada e morre na praia. A gente se esforça, e a gente parece que nunca muda a faixa do CD, a gente nunca muda aquilo que precisa ser mudado. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus quer projetos novos dentro do nosso coração. Deus quer que nós venhamos fazer algo novo. O Senhor quer que nós venhamos estar buscando e andando em novidade de vida. É isso que o Senhor quer da minha vida e da tua vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, aqui em 2 Timóteo, é uma carta pastoral. Ele está dizendo assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí ele fala que ninguém que milita, né,
mas a gente poderia falar assim: ninguém que batalha, ninguém que trabalha se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando fala de guerra, nós estamos falando também do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, aquele que trabalha, aquele que faz alguma coisa, ele procura agradar aquele que o alistou. Quem nos alistou nesse exército foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós estamos alistados nesse exército, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não somos um exército de caixinha. O que é um exército de caixinha? É quando aquela pessoa faz coleção de exército, coloca numa caixinha de sapato, aquele monte de soldadinhos parados dentro da caixinha de sapato. Não. O Senhor tem algo novo para conosco a cada dia. O Senhor, Ele quer fazer novo ou nova todas as coisas, a cada instante. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha a minha vida, a tua vida, falar: não, eu quero que essas coisas venham acontecer. Tem um outro lado do que eu estou falando. Muitas vezes a gente fala assim: olha, eu tenho olhado para a minha igreja, eu tenho olhado para o meu pastor, tenho olhado para as missionárias. Essa semana eu estava falando aqui a respeito de o que o Senhor falou comigo. Muitas vezes a gente tem trabalho esse trabalho ele como eu posso dizer, muito abrangente a respeito de imagem, né? O que é imagem? Aquilo que nós estamos vendo. Mas aquilo que nós não estamos vendo, muitas vezes nós não damos valor. E tem árvores aí, árvores frondosas, árvores lindas, que ela passa 6, 7 anos crescendo, mas você não vê, ela está desse tamanhozinho assim, ó, você não vê aquela árvore crescendo. Ela está crescendo as suas raízes, ela está aprofundando as suas raízes na terra. 6, 7 anos colocando as suas raízes para debaixo da terra. Ela está colocando os seus alicerces, porque ela sabe que quando vier o vento forte, e tem um louvor que ele diz assim: o vento sopra, o vento ele balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Assim são essas árvores que têm as suas raízes profundas. Mas quando nós temos algo que nós colocamos para cima e só vê folha, só vê boniteza das árvores, o vento ele bate, o vento sopra e derruba aquela árvore. Nós precisamos estar buscando profundidade no nosso Deus. Estou falando de um termo espiritual. As nossas orações, meu amado irmão, essas orações em oculto, essas orações com Deus, elas fazem muita diferença. Elas fazem muita diferença. O nosso trabalho secularizado, como assim, pastor Carlos? De evangelização. Quando ninguém está vendo, a palavra que você está dando são palavras assim tremendas, né? Tem um rapaz que trabalha de porteiro lá onde eu trabalho, e ele é um rapaz novo, já teve diversos relacionamentos, muitos relacionamentos. E agora ele está com uma pessoa que ele tem tem uma filha dele e uma filha com ela, e ela tem 2 filhos. Tem 3 com a que tem com ele. Um menino, uma menina, e eles estão juntos. E a mãe dele trabalha para uma engenheira, não, antes de engenheira, arquiteta.
A mãe dele trabalha para uma arquiteta, só que a arquiteta está passando dificuldade no casamento. E a arquiteta está dando em cima dele. E ele está casado. E outras mulheres estão dando em cima dele. E ele vem falando uma coisa, vem falando outra. Talvez no cotidiano a pessoa olha e fala: caramba, como é bom, né? As pessoas estão, né, mandando uma coisa, mas isso é coisa demoníaca. O Senhor quer que nós venhamos ter um só relacionamento. O Senhor quer que nós venhamos dar valor àquela pessoa que a gente está com ela. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado em todas as áreas de nossa vida. Então, vamos aprofundar raízes espirituais. Vamos nos envolver espiritualmente falando. Tem muitas situações na nossa vida, amados irmãos, que nós não damos o devido valor àquilo que Deus quer que nós venhamos dar valor. Principalmente o momento de nós estarmos tendo comunhão com Ele. Nós precisamos estar colocando a nossa vida, falando: Senhor, eu tenho me sentido longe de Ti. As dificuldades do dia a dia, os projetos, os trabalhos, muitas vezes a família, os compromissos têm me afastado de Ti. Mas eu preciso estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero me envolver com o Senhor. Não me deixe distanciar de Ti, pois eu quero me envolver com as coisas da Tua casa, eu quero me envolver com as coisas da Tua igreja. E eu estava falando a respeito que até desviei o foco. Eu disse assim, tem uma outra parte a respeito, um outro lado a respeito disso. Muitas vezes a gente olha para o pastor, muitas vezes a gente olha para a liderança da igreja e a gente fala: todo dia é a mesma coisa. Mas nós temos a oportunidade de mudar para que não se torne uma mesmice. A gente pode chegar e nos envolver, falar: a gente poderia fazer sim diferente. Teve uma época que o meu pastor, o pastor da igreja de Nova Vida, ele estava pregando e ele usava muito a palavra engraçado. Aí talvez ele está falando sobre uma coisa séria e ele fala: engraçado, né? Teve um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, o senhor usa muito a palavra engraçado. E talvez o senhor está tratando de um assunto que não tem graça nenhuma. O senhor tem que observar essa palavra que o senhor está colocando aí nos seus sermões. E ele foi vigiando naquela situação e ele, de um modo, ele tirou aquela palavra engraçada dos seus sermões. Tem muitas coisas que nós precisamos nos renovar dentro da casa do Senhor. Nós precisamos nos renovar a cada dia. Envolver-se é isso. Você está querendo mudança, mas você fica calado, você fica de braços cruzados. Você está querendo mudança, mas você fica sentado no banco só criticando. Faça alguma coisa para que venha desenvolver-se, faça alguma coisa para que algo novo venha acontecer. Você é parte desta engrenagem. Você é um servo, uma serva do Senhor, que até mesmo com as tuas orações, você pode mudar situações. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos nos envolver com as coisas que Deus tem para com as nossas vidas. Porque se você tem um pastor, o pastor é o responsável pela o teu almoço, a tua janta,
o que você tem comido espiritualmente. Então, ore por ele, clame pela a sua liderança, clame pela sua igreja, clame pelos seus irmãos, pela sua família, esteja se envolvendo nesse projeto que Deus ele quer que se transforme a cada dia. Não podemos ver a mesma foto todos os dias, a gente precisa ver algo acontecendo. E quando a gente vê algo acontecendo, é muito bom. E eu tenho visto no meu ministério a cada dia uma palavra diferente. Talvez todos os dias aí a gente fala assim, esgotou as mensagens, esgotou algo para falar a respeito de Deus. Não. Talvez eu chego aqui, eu sento aqui, Deus ele traz uma palavra conforme esta hoje, envolver-se. E Deus desenrola um manto assim que você percebe o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. Então, é algo novo a cada dia. É um jorrar de águas purificadoras, é um jorrar do Espírito Santo de Deus. Então, deixa Deus jorrar também na tua vida. Deixa Deus fazer algo novo. Então, em nome de Jesus Cristo, permita-se envolver-se com as coisas de Deus. Permita-se ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não fique de braços cruzados em relação a tudo que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Se Ele não faz contigo, Ele faz através de outra pessoa. Então, seja você um homem, uma mulher, uma pessoa se colocar na brecha. Fala, eu quero realmente me colocar na brecha, eu quero estar trabalhando, eu quero estar fazendo a obra do Senhor e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas cada vez mais que nós nos envolvemos segundo o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então quero dar uma palhinha também a respeito do livro dos mártires com os meus amados irmãos e minhas amadas irmãs aqui. O livro dos mártires, para quem ainda não sabe, e porque todos os dias nós temos pessoas diferentes aqui conosco nas lives, nós estamos estudando esse livro dos mártires e ele fala a respeito dos nossos irmãos que foram massacrados no passado, mortos por causa de amar ao Senhor, conforme diz a palavra que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só Senhor, há um só intercessor entre Deus e os homens, nosso amado e Senhor Jesus Cristo. E muitos morreram por esse nome, muitos morreram por testificar, conforme diz a mulher samaritana em Aleluia, João capítulo 4. Amém? É isso mesmo? Talvez eu confundo João capítulo 4 com Atos capítulo 4, mas testificarei, porque a Bíblia está na minha mão. Então, a Bíblia fala a respeito da mulher samaritana. Glórias a Deus. Fala que ela estava ali a pegar água, isso mesmo, João capítulo 4. Amém? Então, ela fala a respeito que nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus diz assim, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde eles fecharem os seus olhos e levarem os seus pensamentos aos céus, estão adorando o verdadeiro Deus. Amém? Então assim seja em nome de Jesus. Vamos estar dando continuidade aqui. Amém? Nós estamos falando aqui de autoridades, daquele tempo. Maria designara o Dr. Poli, um agente sanguinário, Bonner, como um dos comissionados para levar a cabo as suas bárbaras intenções. Após chegar a Chester,
com a sua comissão. O prefeito daquela cidade papista apressou-se a dar-lhe assistência. Então o doutor tirou do bolso de seu manto uma carteira de couro e disse-lhe: aqui tenho comissionamento que varrerá os hereges da Irlanda. A mordoma da casa era protestante e, por ter um irmão em Dublin, ficou muito angustiada pelo que ouvira. Porém, no aguardo de uma oportunidade, enquanto o prefeito despedia e o doutor acompanhava cortesmente as escadas abaixo, ela abriu a carteira e retirou o documento de comissionamento. Em seu lugar, colocou uma folha de papel e uma carta de baralho com a dama voltada para cima. O doutor, sem suspeitar do que acontecera, guardou a carteira no bolso e chegou com ela em Dublin, em setembro de 1558, anelante por cumprir as intenções da sua piedosa rainha. Dirigiu-se imediatamente ao Lord Fitzwalter. Então o vice-rei apresentou-lhe a carteira que, ao ser aberta, não mostrou outra coisa além de uma folha de papel em branco e uma carta de baralho. Isso deixou todos os presentes surpresos. E o Lorde disse: temos que conseguir outro documento de comissionamento. Enquanto isto, embaralhemos as cartas. O Dr. Polly desejava voltar imediatamente à Inglaterra para obter outro comissionamento. Porém, enquanto aguardava um vento favorável, chegou a notícia da morte da Rainha Maria. E graças à atitude da criada, os protestantes escaparam de uma perseguição extremamente cruel. Este relato está confirmado por historiadores merecedores da maior credibilidade, os quais acrescentam que a Rainha Elizabeth estabeleceu uma pensão de 40 libras à mencionada Elizabeth Edmunds, a criada, por ter salvado deste modo a vida de seus súditos protestantes durante os reinados de Elizabeth e Jacob I. A Irlanda esteve agitada quase constantemente por rebeliões e insurreições, os quais ainda nem sempre tivessem como motivo a diferença de opiniões religiosas entre ingleses e irlandeses. Tornavam-se agravadas e feitas tantas mais cruéis, irreconciliáveis, por causa do seguinte motivo: os sacerdotes papistas exageravam propositalmente quando se referia às folhas do governo inglês e continuamente imbuíam em seus ignorantes ouvintes, cheios de prejuízos e legitimidade de matar protestantes, e asseguravam-lhe que todos os católicos mortos no cumprimento de uma empreitada tão piedosa seria imediatamente recebido no repouso eterno. O caráter naturalmente aturdido dos irlandeses, manipulado por esses homens astutos, impediam-nos continuamente a ações bárbaras, violentas, injustificáveis, apesar de se reconhecer que a natureza não estável e arbitrária da autoridade exercida pelos governantes ingleses não era suscetível de ganhar os seus afetos. Também os espanhóis, ao desembarcarem suas forças no sul e terem atentado
a todos os modos descontentamentos nativos para se unissem à sua bandeira, mantiveram a ilha sob um estado contínuo de turbulência e guerra. Em 1961, ou melhor dizendo, em 1601, um corpo de 4.000 homens desembarcou em Kinsale e deu início ao que chamaram de a Guerra Santa em favor da preservação da fé na Irlanda. Foram auxiliados por um grande número de irlandeses, porém, ao final foram amplamente derrotados pelo representante da rainha, o Lord Mountjoy, e os seus oficiais. Seguiu-se um período de aparente tranquilidade, porém o sacerdócio papista, sempre inquieto e agitador, tentou minar, mediante maquinações secretas, aquele governo e aquela fé que já não ousavam atacar abertamente o pacífico reinado de Jacob I. Deu-lhe a oportunidade de aumentar a sua força e amadurecer as suas maquinações. E sob o sucessor de Carlos I, aumentaram grandemente os seus contingentes através de arcebispos católicos romanos, como também bispos, deões, vigários, gerais, abades, sacerdotes e frades. Por causa disto, proibiu-se em 1629 o exercício público dos ritos e cerimônias papistas. Porém, apesar disso, pouco depois o clero romano edificou uma nova universidade papista na cidade de Dublin. Começaram também a edificar monastérios e conventos em várias partes do reino, lugares em que este mesmo clero e os chefes dos irlandeses celebraram numerosas reuniões e dali costumavam ir e voltar à França, Espanha, Flandes, Lorena, Roma, onde se preparava o detestável complô de 1641 pela família dos Orneal. Os seus seguidores, pouco após serem postos em prática o plano horrível de conspiração que relataremos a seguir, os papistas da Irlanda apresentaram um protesto perante os de Londres, ou melhor dizendo, os de Lordes de Justiça do Reino, a fim de exigir o livre exercício de sua religião e uma revogação das leis contrárias. Ambas as câmaras do parlamento na Inglaterra responderam solenemente que jamais considerariam tolerância alguma religião papista naquela parte do reino. Este fato irritou ainda mais os papistas e incitou-os à execução do diabólico complô combinado para a destruição dos protestantes, e não fracassou, mas teve o êxito desejado por seus maliciosos, rancorosos promotores. Aqui nós paramos. Amanhã nós damos continuidade, certo de que o Senhor nos dará um novo dia, certo de que o Senhor nos dará bênçãos inefáveis para que possamos, em nome de Jesus Cristo, continuar a proclamação da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos também na Rádio Nova Sião, ali nós estaremos falando desse poder salvífico do nosso Deus, nós estaremos falando do grande amor de Cristo. 21 horas nós estaremos reunidos para estar aí fazendo a obra do Senhor. Amém? Ingrid e Vanessa, seja bem-vinda. Ela está dizendo: qual o seu nome? Meu nome é Carlos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Amém? Deus abençoe. Jordan Brasil, bom dia para todos. Deus te abençoe também, Jordan.
Deus esteja abençoando também todos os nossos amados irmãos, né? Isaene Coelho Januário, seja bem-vinda. Sarinha, seja bem-vinda. Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Que Deus esteja abençoando, derramando da sua graça, do seu poder. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando para o nosso término, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão aqui conosco nessa manhã. Tem aprendido do Senhor, tem sido, Senhor Deus, uma bênção diante, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, nesse momento, Pai, quando nós chegamos ao fim, Senhor Deus, de mais um trabalho, nós te pedimos a tua bênção sobre eles, ó Pai. Muitos irão para os seus trabalhos, ó Pai, outros, ó Pai, para as suas responsabilidades cotidianas. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando sobre a vida de cada um, que o Senhor esteja derramando, Senhor Deus, da tua graça, do teu poder. Protege, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, de todo mal. Que venhamos, ó Pai, ter um dia abençoadíssimo na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Deus abençoe. Um abração aí do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando, te acompanhando todo esse dia. Que seja tu uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.